Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao nosso curso de Educação da Mediunidade, chamando primeiramente a atenção sobre esse termo educação, porque a mediunidade, ela também exige de nós educação, uma forma de nós nos conhecermos melhor e de nós nos orientarmos sobre alguns princípios necessários para que nós possamos exercer realmente com seriedade essa faculdade. O tema de hoje é a influência moral e do meio das comunicações mediúnicas sobre o médium, na verdade, pode ser ampliado para todo aquele que quer se tornar uma pessoa melhor, né? A influência moral, a moralidade, ela não é necessariamente um dote daquele que está trabalhando a sua mediunidade, mas é de todos aqueles que querem realmente ter uma postura, uma condição, uma elevação, né, melhor dentro do seu processo de crescimento moral. Tá? Antes de mais nada, o título é Educação da Mediunidade e Influência Moral do Médium. Não é só do médium, mas de todas as pessoas, principalmente daquele que se diz espírita. Não é? Antes de mais nada, vamos entender o que é moral, porque alguns, inclusive, confundem moral com ética. Seriam a mesma coisa? O dicionário diz para nós que moral é um conjunto de regras de conduta julgadas válidas, quer de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo ou pessoas determinadas. Vamos pensar nisso primeiramente. Porque quando eu digo para qualquer tempo ou lugar, para um grupo ou pessoas determinadas, nós temos, às vezes, a noção de moral como alguma coisa que está vigorando para nós e que aquilo pode valer para qualquer outra pessoa em qualquer outra parte do mundo. Às vezes, o que para nós é considerado imoral, num determinado tempo, não é. Para um determinado grupo de pessoas, também não é. Eu me lembro do caso da filha de uma amiga, ela se casou com um homem divorciado, mas morador do interior de Portugal, ele é português. E ela, quando mudou para lá, ela não conseguia sair na rua, a cidade pequenininha, e ela era apontada como a mulher, né, carioca, que mudou-se para aquela cidadezinha, para aquela cidadela, uma cidade pequena, e ela era apontada porque era uma coisa imoral. Uma moça jovem sair de um outro país e para morar, e casou, né? Morar num outro local com um homem que tinha se separado da primeira mulher. Então, há certas situações em que a gente pauta, né, essa conduta como moral ou imoral de acordo com os nossos parâmetros, né, com os nossos valores, com a nossa cultura, com a nossa criação daquele local. Né? Alguma coisa que nós hoje consideramos como natural, há um tempo atrás, era considerado também imoral. A gente não aceitava de jeito nenhum. Alguns pais, assim, quando que uma menina ia dormir com o namorado, né, antes do casamento, isso é considerado errado. E se é errado, é imoral. Eu não vou aceitar. Então, a gente tem que pensar que, dependendo do local, ou dependendo do tempo em que aquele fato, aquela situação ocorre, eu posso, a partir do meu juízo de valor, considerar moral ou imoral, válido ou não. Né? Então, essa moral é um conjunto de regras de conduta. Tem até a expressão bem popular, diz assim, contra a moral e os bons costumes. O que é costume? Vai depender do local e da época. Né? Isso é para a gente entender. Para qualquer tempo ou lugar, quer para grupo de pessoas ou pessoas determinadas. Às vezes,
Para uma família, é natural que o namorado da filha possa dormir com ela aquela noite, e para um outro grupo familiar, aquilo é completamente fora de questão. Então, eu também tenho que analisar como é que aquilo veio se desenvolver para aquele grupo de pessoas, para aquele grupo familiar, né? Isso tudo interfere. Por que eu estou abordando isso? Porque isso tudo vai interferir também no nosso juízo de valor a respeito do que deve ou que não deve ser feito em termos de conduta dentro de um centro espírita também, né? Vamos passar adiante. Então, a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Isso está na questão 629 do Livro dos Espíritos. Mas assim, para a gente não ficar aqui desenvolvendo várias teorias a respeito da moral, porque isso foi muito falado por vários pensadores ao longo, né, de vários séculos, desde a antiguidade grega até atualmente. O que é moral, na verdade? O que eu posso considerar certo ou considerar errado? O que é que deve ser feito e o que não deve ser feito? Para nós focarmos isso, né? Para nós limitarmos esse universo de entendimento, eu lembro que, voltando a Kardec, no Livro dos Espíritos, na sua introdução, Kardec diz assim, olha, a moral dos espíritos superiores se resume como a do Cristo nesta máxima evangélica: fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Ou seja, fazer o bem e não fazer o mal. O homem encontra nesse princípio a regra universal de conduta, mesmo para as menores ações. Olha só, Kardec recorrendo à moral cristã. O que é que você deve, como é que você deve resumir todo o comportamento moral de um espírita? Todo o comportamento moral de um espírita se resume numa máxima do Cristo. Olha só o tom religioso, da religiosidade, não de uma religião, como a gente estava falando isso anteriormente. E ele diz, como é que se resume? A gente poderia terminar tudo aqui agora. Fazer ao outro aquilo que eu quero que façam para mim também. Pronto, acabou, não preciso falar mais nada. Tudo se resume, né? Esta é a lei de Deus. Isso está na introdução do Livro dos Espíritos. Tá? Vou repetir, fazer aos outros o que quereríamos que os outros nos fizessem. Todo o resumo da moral doutrinária espírita se resume na moral doutrinária cristã. Pronto. Isso aí é indiscutível. Fazer ao outro aquilo que eu quero que façam para mim. Se é bom para mim, pode ser bom para o outro. Pode ser bom. Mas se é mal para mim, deve ser mal para o outro também. Né? Então, não fazer o mal para o outro quer dizer que eu me tomo como referência. Né? Bom, isso, em outras palavras, é o que a questão 629 do Livro dos Espíritos também está dizendo para nós. Tá? Bom, vamos lá, então, para outra. Então, essa moral mutável, leis dos homens, época, cultura, costumes, quer dizer o seguinte, foi o que eu falei, cada época pode trazer uma referência, uma facilitação, uma troca de valores, que os próprios homens vão entendendo dentro do próprio desenvolvimento da civilização. Né? Aquilo que antes era considerado imoral ou inconcebível, inaceitável, hoje eu já posso aceitar.
até em termos de vocabulário. Quando se falava determinadas palavras, não fala essas palavras não, porque ela é uma senhora, ela não vai ouvir, né, ela vai se sentir mal. E a gente sabe que ainda tem hoje. A minha sogra não aceita que se fale palavrão perto dela, ela já vai olhar de banda e vai sair de perto, mas é natural. Aos 90 anos, a gente não pode esperar que uma pessoa aceite que mesmo um jovem que está acostumado a falar palavrão, vai falar palavrão perto dela, né? É uma questão de costume, de tradição, de cultura, de uma época que ela viveu. Hoje, assim, que bobagem, se fala até na televisão, né? O jovem não tem mais essa noção, essa limitação. Mas a gente já vai falar sobre isso. As leis de Deus, no entanto, elas são imutáveis. Jesus já falava, eu não vim derrogar as leis, eu vim para cumpri-las. Elas são as mesmas desde sempre. Não há mudança, né? Você provocar um mal-estar, um constrangimento, uma humilhação, né, um abatimento, ou transgredir qualquer valor do outro, é completamente inaceitável, porque isso está ferindo uma lei divina, né? Então, ela não vai mudar. Isso realmente a gente tem que entender. Então, as leis humanas, elas vão seguir o local, o grupo social, a época, elas podem mudar, mas as leis divinas, elas são sempre as mesmas e a moral acompanha, né? Esse comportamento vai seguir esse costume cristão, tá? Esse costume divino, vamos dizer assim. Vamos passar para outra. Bom, o outro exemplo. O desenvolvimento da faculdade mediúnica não guarda relação com a moralidade do médium. Isso quer dizer o seguinte, o fato da pessoa ter nascido com essa faculdade ou essa percepção mais apurada, né, de outras realidades, não quer dizer que ele seja uma pessoa moralmente educada. Muito pelo contrário, elas caminham paralelamente. A faculdade em si depende do moral. A pessoa pode ser de uma moral muito elevada e ser médium, ótimo, mas nem sempre é assim, tá? Nem sempre é assim. Assim como qualquer outro ser humano, nós espíritas, médiums espíritas, não nascemos sabendo de tudo e nem todos fomos educados para agirmos conforme as leis divinas. Às vezes a gente precisa aprender e aprender duramente, porque vai mexer com várias outras questões nossas, de emoções, de sentimentos, de desenvolvimento moral, né? Vamos passar, então, para o outro slide. Aí esse diz, a origem das qualidades morais boas ou más do homem são as do espírito nele encarnado. Então, o espírito vai dar o tom do comportamento daquela pessoa. Eu posso ter uma aparência linda de uma pessoa que, no seu exterior, ela apresenta-se como uma pessoa que fala doce, que caminha com suavidade, que fala palavras melosas, suaves, bonitas, que tem uma cultura muito grande, mas, né, o espírito dela ainda não desenvolveu todas as qualidades morais e ela pode ser médium e passar muita gente para trás, sim, né? Enganar muita gente. Como se dizia na época da minha mãe, assim, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. É isso. Então, tanto mais propenso ao bem é o homem, tanto mais propenso ao bem ao homem. Seguir-se-á daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito. E o homem vicioso é de um espírito mau. Mas dize antes que o homem vicioso é a encarnação de um espírito imperfeito.
pois, do contrário, poderias fazer crer na existência de espíritos sempre maus, a que chamais demônios. É só para lembrar que nessa classificação, que a gente não vai mexer aqui, na classificação dos espíritos, e eles são muitas, né, classificações, mas há 3 ordens básicas de espíritos. Os espíritos chamados imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros, com várias classificações, né? Com várias nuances. A gente vai desenvolvendo e vai crescendo. Nos espíritos imperfeitos predomina a ignorância e o desejo de fazer o mal. Os espíritos bons, que ele fala aí, o desejo do bem predomina. E os espíritos puros são os espíritos perfeitos. Nós estamos ainda numa escala de evolução bastante primária ainda, né? Nós estamos saindo do mundo de expiação e provas, ou de provas e expiação, como querem outros, para o mundo de regeneração. Então, nesse momento, a gente está naquela mudança, né, de escolha entre o joio e o trigo. Será que eu estou tendendo mais para o mundo primitivo ou tendendo mais para o mundo de regeneração? E isso vai falar muito da nossa atuação como médiuns espíritas. Qual é a escolha que eu faço diante dessa faculdade que me foi concedida por misericórdia divina para eu resgatar uma série de questões anteriores, né? A gente não sabe por que a gente nasceu com essa pineal tão necessitada de extravasamento, tá? Muitos aqui que estão estudando tudo isso, fica assim, eu estou falando porque eu estou falando de mim também, né? Criança ainda, educada na Igreja Católica e com sensações muito, que para mim, na época, como criança, muito desagradáveis, né? Muito desconcertantes. Então, o que é isso, né? Mas a gente tem esse chamado, e como é que a gente vai atender esse chamado? De forma positiva ou de forma negativa, né? Vamos passar adiante. Então, no livro dos médiuns, agora a gente passou para outro livro de Kardec, capítulo 20, item 226, diz o seguinte: a mediunidade é um dom que Deus nos concedeu como auxílio ao nosso progresso espiritual. E quando a gente diz assim, né, de forma bem popular, eu vou fazer caridade. A caridade maior que a gente faz é para a gente mesmo. Porque, na verdade, esse dom mediúnico foi dado a nós para nós crescermos, para nós progredirmos espiritualmente. Se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que as outras para se melhorarem. Então, quantas notícias nós temos a respeito de médiuns que falharam? E a gente deve ter uma compaixão muito grande por eles, porque eles vão responder de forma bastante contundente a essa escolha. E tomara que a gente não caia, porque a gente pode ser também, sem críticas, a gente também pode sofrer essa interferência. Basta que a gente deslize um pouquinho, basta que a gente não vigie, né? Porque já que nós temos acesso, os nossos canais de percepção são mais sensíveis, a gente pode correr o risco, né, de dar uma escorregadinha. Então, vamos lá para o item seguinte. Então, a moral do médium determina o seu comportamento como criatura humana. O fato de nós sermos chamados a esse estudo e a este trabalho não quer dizer que nós somos médiums apenas quando a gente pisa no centro espírita. Nós sabemos das nossas fragilidades, né, em termos de sensação, quando a gente entra em qualquer ambiente, até no nosso ambiente doméstico, né? E o que vai determinar aquilo? Como é que eu me comporto
Eu não vou me vestir de santo de uma hora para outra, a gente sabe que isso não existe. E seria um fingimento muito grande. Dizer assim, olha, eu parei de falar palavrão, eu agora não tomo mais cerveja, eu agora não boto mais saia justa, eu agora não olho quando eu vejo uma pessoa bonita, não quero olhar. Gente, espírita, é gente antes de mais nada. É gente como qualquer um. Então, nós estamos apenas tentando nos educar, por isso que eu chamei a atenção desde o início, a palavra educação, como ela é séria. Porque à medida que nós vamos lendo, estudando, entendendo, nós vamos também fazendo as nossas escolhas. Hoje eu procuro não me exaltar tanto, procuro não falar palavras tão agressivas, procuro não ficar apontando o erro do outro com tanta frequência. Procuro olhar as minhas roupas com maior cuidado, porque eu sei que aquele tipo de roupa mais justa, mais curta, pode ser que inconscientemente eu queira também provocar uma reação, né, de forma mais sensual, né, num outro companheiro que vai estar presente naquele grupo, na hora que ele está querendo procurar um caminho, né, uma solução para os seus problemas, e ele pode desviar aquele pensamento. Só para lembrar, quando eu falo, parece que eu tenho 300 anos, tenho quase isso. E no outro centro de onde eu vinha, num centro que foi fundado por militares, era tudo muito rígido. Os homens sentavam de um lado, as mulheres sentavam de um outro, e as moças não podiam usar calças compridas nem saias curtas. E eu era muito jovem na época, eu não usava calça comprida porque não podia entrar, mas procurava uma saia de acordo com a minha idade, aos 20 anos. E eu fui chamada a atenção mais de uma vez. Eu falei, não sei mais que roupa que eu vou colocar. É claro que esses exageros hoje, né? Se a gente estava falando do jovem que é afastado, quantas vezes me deu vontade de dizer assim, não vou voltar mais aqui. Mas a necessidade era tão grande que eu fiquei. Né? Então, essas condutas externas, elas não vão falar da modificação do médium. Elas vão falar apenas de uma aparência. Não adianta falar doce, andar manso, deixar de dizer palavrão ou deixar de tomar sua cerveja, que vai dizer que ele ficou um santo ou um médium perfeito, que não é assim. A modificação é interna. À medida que nós vamos trabalhando o nosso interior, que nós vamos lendo mais, que nós vamos fazendo as nossas orações na hora de dormir, pedindo conselho do nosso anjo guardião, né? Fazer tudo isso com o tempo, quando a gente vê isso, que engraçado, eu estou me sentindo uma pessoa diferente. Mas você é naturalmente diferente. Né? É uma coisa que você começou a trabalhar como uma pedra bruta que você vai desenvolvendo e você vai fazendo as suas escolhas. E embaixo diz, como qualquer faculdade humana, a inteligência pode ser aplicada para o bem ou para o mal. Nós, né, se olharmos, e isso é um assunto que nós estamos vendo no ESD 1, a questão do desenvolvimento do princípio inteligente, o princípio inteligente existe na pedra, no mineral. Depois passa para o vegetal, depois para o animal, depois para o homem, até chegar aos anjos. Então, a inteligência não é um privilégio daquele que é médium. A inteligência, o princípio inteligente já está dormente lá no mineral. Então, se um mineral, se um vegetal, se um animal já tem o princípio inteligente, não somos nós médios que descobrimos, nós somos inteligentes, porque a gente percebeu alguma coisa naquele ambiente. Não, não é por isso. Porque a gente pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Deixa eu ver que horas são. Bom, o médium que não possui ainda moral elevada pode dar mensagem de um espírito superior quando? Mas isso está num determinado ponto do livro dos Espíritos. Bom,
Então, a gente pergunta, até por fatos do noticiário, né, de ultimamente. Um médium que não tem a moral elevada, ele pode dar uma comunicação de um espírito elevado? Pode. Diz o Livro dos Espíritos quando? Inexistência de um medianeiro em melhores condições. Não tinha outro médium, é aquele mesmo. Tá? É isso que o Livro dos Espíritos nos diz. 2. Qual é a outra situação? Com a intenção de levar o médium à reflexão sobre sua conduta moral. Ele, naquele momento, pode estar sendo tocado por um espírito amigo para que ele possa começar a pensar na sua própria condição, na sua própria possibilidade de mudar moralmente. Ou pela necessidade do grupo. Aquele grupo precisava ser esclarecido e era aquele médium que precisava dar essa mensagem, essa comunicação. Tá? Bom, mediunidade é neutra em si mesma. Qual o telefone que pode ser utilizado por pessoas boas ou mais, tá? E o telefone, ele não vai dizer assim, o telefone me trouxe notícia ruim. Pode. Mas que a outra pessoa trouxe para mim aquela notícia. Eu, médium, sou um telefone, né, usando a minha mediunidade. Eu sou o aparelho através do qual eu posso trazer, pode ser utilizado, né, por pessoas boas ou mais. Médiuns pode agravar o seu estado espiritual? Pode ou não? Claro que pode, né? Pode agravar o seu estado espiritual, não é atrasar, é outra coisa. Atrasar, a gente nunca atrasa. A gente para, mas eu posso agravar, complicar a minha situação. Então, aquele que tem a mediunidade muito acentuada e que tem essas questões, ainda não conseguiu resolver, até por questão de harmonização dos seus centros de força, ou porque realmente não está conseguindo entender tudo que está acontecendo com ele, mas se ele começa já desde antes, já começar a usar de forma incorreta, ele, em vez de ajudar, ele vai agravar. Então, a incorreta utilização dos recursos mediúnicos entorpece os centros de registro, canais mediúnicos ou centros de força, desarmonizando o psiquismo, a emoção com patologias complexas. E isso a gente tem recebido assim, alguns casos no GEPAR, né? De pessoas que não estão sabendo lidar com ou se utilizar de forma correta a sua mediunidade, e isso está agravando. Por isso a gente está aqui estudando e tentando entender, né, todo esse assunto. Bom, então acontece o seguinte, atenção, médias. Ciúmes, simoníacos, que muita gente pode ser que não saiba, que faz tráfico de coisas santas. O que é simoníaco? Essa palavra realmente, né? Em outras palavras, é aquele que vende benefícios espirituais a troco de dinheiro. Então, eu vendo o meu passe, eu vendo o meu atendimento, eu vendo a minha palavra amiga, e vender não quer dizer só receber dinheiro, não, gente. Pode ser um benefício, uma troca de favor. Então, a gente não pode, sob pena de sofrermos as consequências muito sérias. Dai de graça o que de graça recebeste. Se eu me descobrir com aqueles pendores para escrita, mas aí eu comecei a redigir romances lindos e comecei a ganhar dinheiro e vi que aquilo ali está dando dinheiro, eu podia ganhar dinheiro com isso. Pronto, vai dar tudo errado. Porque eu estou me ligando a outras pessoas cuja afinidade maior não é o crescimento moral, mas é o crescimento financeiro, tá? Material. Então, eu estou me utilizando de algo que não era que não era meu,
tá? Eu apenas sou um instrumento. Então, se eu vendo favores espirituais, eu vou acabar me conectando a faixas vibratórias muito, muito perniciosas, que podem comprometer o meu futuro, inclusive espiritual e psicológico. Mentirosos, aquelas pessoas que olham para o outro e dizem assim, olha, eu estou vendo aqui um antigo desafeto seu. Isso a gente sabe que tem a torta e a direito, né? Pessoas que se descobrem médiums, e quantos locais, né, que a gente sabe que a pessoa é médium, sim, mas a qualidade moral dela não tem, são coisas distintas. Uma coisa é a qualidade moral, outra coisa é a mediunidade. Então ela mente, ela diz que está vendo e que vai resolver a situação do outro, que em 2 tempos ela vai trazer a pessoa amada. Exibicionista é aquele que resolve tudo, resolve a vida de todo mundo, menos a dele, né? Invejosos, aquele que tem ódio, sensualidade, que eu acabei de falar, paixões que qualquer paixão vai escravizar o homem à matéria. Então, paixão pelo dinheiro, pela palavra fácil, pelo poder, pela qualidade de persuasão. Você acha interessante você persuadir o outro. Parênteses. Muitos de nós que estamos aqui, né, utilizando da mediunidade para socorrer aquele que está sofrendo, muitos de nós temos essa mediunidade tão exacerbada porque nós já fizemos mau uso dela, né? O doutor Frutuoso, que atua lá no Lar de Frei Luiz, ele sempre diz, a gente vem para cá para atuar de forma positiva sobre aquilo que nós fizemos de forma negativa. Ele mesmo se declara um homem que ele maneja, e ele é cirurgião do câncer, né? E ele dizia, eu poderia usar, como eu já utilizei no passado, esse meu bisturi para matar. Então, o que a gente está usando hoje como um dom que pode auxiliar, que pode trazer consolo, que pode trazer bem-estar para aquele que nos procura, é porque nós já desenvolvemos isso muito bem de outra forma, né? E a gente sabe muito bem que se a gente cair nesses itens todos, a gente realmente vai se dar muito mal. Então, as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que se comunicam através dele. Qualidade moral porque se eu sou uma pessoa que não consegui ainda modificar o meu tom vibratório, né? Eu vou lá e desenvolvo a minha mediunidade, educo, trabalho como médium, mas eu ainda engano as pessoas. Eu ainda conto mentiras, eu ainda me interesso mais pela vida dos outros e estou querendo fazer fofoca mesmo, né? E estou aqui mais interessada em me dar bem. Esses médiuns, né? Isso, a gente não é médium só quando pisa no centro, isso eu já falei, né? Nós somos médium o tempo inteiro, a gente está captando essas energias o tempo inteiro. A gente tem que fazer um esforço danado para poder se manter sereno, tranquilo e de bem, né? Confiante, que é para a gente não ficar fazendo bobagem, né? Então, essas bênçãos, esses cargos, essas atitudes que são vendidas, né, a troco de algum favor, elas realmente são condenáveis e vão ser punidas de alguma forma, porque é assim que a gente aprende, né? Bom, então, quais são as qualidades que atrairiam, né, os espíritos mais amigos, né, mais elevados? Bondade, benevolência, simplicidade do coração, amor ao próximo, desprendimento das coisas materiais. Isso não quer dizer que você vai agora... Eu vou falar porque eu conheci uma pessoa assim. Ela achou que para ser espírita ela tinha que andar da forma mais simples. Começou a doar tudo dela, começou a andar de sandália de dedo, e a aparência dela mudou. Não é isso que a gente está falando. Tá? Até que a gente teve que chamar isso na época da mocidade.
Até que a gente teve com jeito conversar com ela, porque não é isso que vai mudar, não é o externo, é o interno. Né? Até que ponto eu estou começando a me ver como uma pessoa mais acessível, mais amorosa, mais compreensiva, porque isso vai a reboque das qualidades morais daquele espírito que também vai estar perto de mim, me ajudando a levar adiante essa empreitada. Porque é uma empreitada. Ser médium não é fácil, não. Né? Não é sempre tranquilo. Né? Todas as imperfeições morais e outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos, aqui, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho. Então, tem outras, isso também está no Livro dos Espíritos, né? Aquela habilidade, né, é que eles exploram mais é da pessoa orgulhosa. Orgulhosa porque fala bem, orgulhosa porque escreve bem, orgulhosa porque adivinhou, percebeu o que é que o outro está sentindo e fez aquele atendimento, né? Enfim, e orgulhoso das suas qualidades físicas, materiais e mesmo morais. A pessoa acha que já ultrapassou todas as necessidades e que ela agora é melhor do que todo mundo. E olha aqui, o primeiro passo do Sermão do Monte é aquele passo que fala da humildade. Bem-aventurados os pobres de espírito, sem o qual, né, sem a humildade, eu não vou ascender a nenhum outro patamar. É a primeira exigência para nós nos descobrirmos como espíritos melhores. Né? Então, resumindo, todas as paixões que escravizam o homem à matéria vão trazer companhias espirituais também atrasadas. Tão atrasadas quanto a gente. Quanto mais eu me desapegar dessas necessidades, eu tenho necessidade premente do dinheiro, de ganhar muito mais do que eu já tenho, de ser muito mais poderoso do que eu já sou, enfim, coisas que extrapolam, que exageram as suas necessidades materiais, elas também vão nos ligar a espíritos em iguais condições, também bastante atrasados. Não é? Então, o orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades, e é uma pena. Né? Ao longo da história, não vou citar nenhum aqui, a gente acompanhou, né, o desenvolvimento de alguns médiuns brilhantes até, que se perderam por causa do seu orgulho. E se não fosse essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis, muito úteis, ao passo que presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de haverem pervertido, aniquilaram-se mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Porque o que acontece é o seguinte, complica-se na medida em que ele não se restringe só àquela pessoa, mas ele fez, através dessa postura, um conjunto de seguidores. Ele enganou. Ele disse aquilo que não devia ser dito, apenas para agradar, para ganhar simpatia, porque ele quer ser bem visto, bem apresentado, né, ser elogiado. Então, realmente, caiu numa cilada. Né? Então, como é que começa? Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infalibilidade do Espírito que lhes dá. Porque eles... Eu queria fazer uma colocaçãozinha em relação ao slide anterior. Então, pessoal, essa questão do orgulho, né, da vaidade, é uma coisa muito preocupante, né, que o médium tem que estar muito atento, porque, olha, eles são dotados de boas faculdades e tudo, e às vezes tem que tomar cuidado para nós, as pessoas que estão em torno, né, não envaidecermos, não ficar paparicando muito o médium, acreditando piamente nas mensagens que vêm através dele, porque isso pode
né, exacerbar a vaidade e o orgulho do médium, né? Então, e o médium também tem que ter o mínimo de humildade para aceitar uma colocação, uma chamada de atenção dos dirigentes, que ele está se envaidecendo muito, tomar cuidado, porque a questão da vaidade, do orgulho é uma coisa muito séria que envolve o médium. Ele fica fascinado, ele não vê, ele não percebe que ele está sendo vaidoso e orgulhoso, né? Não só em relação às suas comunicações, mas em relação às suas ações mesmo, de toda sorte, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado, o médium tem que tomar muito cuidado com o orgulho, com a vaidade. Todos nós podemos ser vítimas, né? Presas de espíritos mentirosos, né? Então, é uma coisa muito sutil. Então, tenhamos bastante cuidado para nós não termos que passar por essas amaríssimas decepções depois de um tempo, né? Que a gente só vai despertar mais tarde, às vezes. Então, desculpa, Beth, pode passar para outro lado. Não, assim, passa a ser até um processo obsessivo, né? Se você permanece durante muito tempo, e isso pode desembocar num processo obsessivo sério. E já tem livros escritos, Divaldo mesmo, naquela trilogia sobre transição planetária, no último livro, ele fala perturbações espirituais, ele fala muito nisso, né? Porque aquela pessoa, eu estou falando isso para mim, aquela pessoa que vai lá para frente, fala, tem a voz fluente, tem a facilidade para se expressar, e ela é um exemplo, tem outros, né? Ela também pode ser muito assediada por espíritos que vão lá, e nós, às vezes, né, queremos idolatrar certas pessoas que estão ganhando, né, notoriedade através da palavra do espiritismo, e às vezes a gente mexe com a vaidade, né, desse orador espírita. A gente precisa tomar muito cuidado e pedir muito por eles também, porque a gente pode estar favorecendo, porque não tem ninguém perfeito, né? Então, a gente pode favorecer que se desenvolva um processo desse. E é interessante que eu estou aqui com um livro que eu tenho há muitos anos, eu tenho o maior carinho por ele, que chama Manual Prático do Espírita. Isso é um cuidado, é do Ney Prieto Pérez, eu acho que ele já desencarnou. Isso aqui é na minha mocidade espírita, então é velho, né? Mas eu tenho o maior cuidado, porque é um caminho que eu escolhi, tá? E é o caminho que ele desenvolve aqui, falando assim, o espiritismo para mim serve para quê? Eu sempre me perguntei isso. Para me tornar uma pessoa melhor, oba, é esse o caminho. Porque se não for assim, não tem resposta para mim, Elizabeth. E eu acho que como eu tenho esse raciocínio, muita gente também tem. Eu sou uma pessoa melhor depois que eu me tornei espírita, ou eu fiquei uma pessoa chata, cobradora dos outros, dizendo que eu estou fazendo o melhor e por que o outro... Quando eu percebo que eu estou tomando esse caminho, eu volto atrás, aí faço uma reflexão de assim, qual é a prática do espiritismo para a minha vida? Tá? Eu sou uma pessoa mais compreensiva, eu sou uma pessoa mais simples, mais humilde. Tá? É claro que a gente vai tropeçar toda hora, mas não interessa. Então, assim, o que é que o espiritismo tem feito para mim, não só como médium, mas como pessoa, como espírito em evolução, tá? Porque isso vai servir basicamente para eu atuar dentro do espiritismo como médium, tá? Então, começa por uma confiança cega, a gente está falando daquele médium, né, que falhou, nessas mesmas comunicações e na infalibilidade do espírito que lhe as dá, porque acha que aquilo, como eu sou um médium perfeito, então eu só vou receber mensagens perfeitas, muito esclarecedoras, que vai servir para todo mundo, só eu que não enxergo. Julgam ter o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores os deslumbra. Então, alguém que recebeu lá, não sei aonde,
Pode até ser verdade, gente, mas quando há uma tônica, aquele médium, ele só recebe Tiradentes, Dom João VI, Princesa da Áustria. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele está sempre recebendo, ou senão São Francisco de Assis. A gente tem que tomar muito cuidado, porque nós corremos esse risco também, né? Então, sem criticar o outro, mas também olhando para nós mesmos, será que nós podemos entrar nessa situação? Claro que sim. A gente pode duvidar do espírito que os assiste fora quase uma profanação. Então, alguém duvidou, né, que aquela pessoa, aquele médium recebeu aquele espírito, é como se fosse uma profanação. Como? Aborrecem-se com a menor contradita, com uma simples observação crítica e vão, às vezes, ao ponto de tomar ódio às próprias pessoas que prestam esse serviço. Já aconteceu isso comigo. Eu falei para uma pessoa, isso tem bastante tempo, e eu falei assim, olha, eu não entendi muito bem a respeito de uma qualquer coisa. E durante algum tempo eu percebi que a pessoa me olhou meio enviesada. Então, a intenção não era essa, não. Eu não sei se foi a maneira de falar, eu tenho esse jeito meio, né, efusivo de falar, não sei se foi isso. Enfim, e a pessoa se ofendeu e não me esclareceu nada e parece que realmente ganhei por um bom tempo um olhar meio enviesado para mim. Mas isso acontece. Muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Isso que eu estava falando, desses grandes oradores espíritas, que às vezes nós exaltamos demais, a gente tem que tomar muito cuidado. Todas as vezes que eu participo desses congressos todos, que Haroldo Dutra, Rossandro Klinger, eu rezo muito por eles. Eu não tive uma vez que eu pedi um autógrafo. Até mesmo de Valdo, eu relutei muito. Eu rezo muito porque essas pessoas são instrumentos e estão ali trazendo para nós aquela palavra, né, que a gente precisa ouvir. Se a gente começa a incensar muito, a gente começa a despertar um lado dele meio nebuloso. Não é santo. Ninguém é santo, né? Então eu tenho esse cuidado. Tá? O único que eu admiti foi Chico. Porque Chico não tem como, né? Então, na época, a gente fica assim meio vidrado e ali e o livro eu trago com o maior carinho. A assinatura do Chico é uma relíquia. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Esse é um ponto interessante, porque isso que eu tomo o maior cuidado. Eu, às vezes, tenho os meus posicionamentos, como todo mundo tem. Eu hoje já tomo o maior cuidado em dizer tal e qual pensamento e de que forma eu vou falar, porque as pessoas já me observam. Não, porque você foi lá na frente, você falou em nome de uma doutrina, então eu tomo o maior cuidado com o meu vocabulário, com a forma de falar, porque a gente acaba sendo observado. O Haroldo Dutra mesmo contou isso uma vez, a respeito dessa situação. Ele estava estava dirigindo e o filho dele menor atrás. E ele sofreu uma fechada, ele abriu, ele conta isso numa palestra, ele abriu o vidro para xingar o cara. Aí o filho dele, acho que o mais novo, tem uns 9 anos, falou assim, pai, o que você vai fazer? Imagine se esse cara assiste a sua palestra. Aí ele foi, fechou o vidro na mesma hora, né? Engoliu a raiva, engoliu o sapo. Foi muito bom ele contar isso publicamente, primeiro, para dizer que médium, orador espírita, ou espírita de um modo geral, não é santo, tem sentimentos como qualquer outra pessoa, apenas ele tem o compromisso de se educar mais, porque ele está expondo, não só está procurando crescer, evoluir, se melhorar, mas ele também está passando ensinamento para outras pessoas.
Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Ah, ele é médium. E olha só o que ele está. Olha só. Está vendo quantas cervejas ele tomou naquele boteco? Gente, a gente vai ser olhado sim, tá? A gente vai ser... Uma coisa é você tomar uma cervejinha lá no seu cantinho, discreto, acabou. Outra coisa é você encher aquela mesa de cerveja, ficar bêbado. Isso tem a ver com moral? Tem. Tem a ver com o seu comportamento. Porque à medida que você vai se trabalhando interiormente, você também vai evidenciando atos mais saudáveis, né? Sem crítica nenhuma, acabei de falar, a gente não é santo, tá? Se o médium é vicioso, em torno dele se vêm agrupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. Acabei de falar nisso, né? Se você senta numa mesa de bar, enche de cerveja, fala um monte de asneira, né? Critica todo Deus e o mundo, né? Faz aquele monte e solta, o seu próprio entorno vai acabar se formando de espíritos também afins com aquela situação. A gente também tem que tomar cuidado com a nossa exposição, tá? Não é não é para andar de roupa comprida, não é para deixar o cabelo crescer e fazer coquinho, sem crítica alguma, porque não é o exterior, não é você usar aquela camisa séria, sempre escura, o olhar enegrecido pela seriedade, não. Nós, cristãos, temos que ser alegres, afetivos, abraçar muito, né? Desejar muito amor para todo mundo, participar, cantar, tudo isso que nós precisamos. Viver a vida aqui nesse planeta. A gente não está aqui à toa. Esse planeta foi feito para nós. Nós estamos aqui para vivê-lo em todos os momentos. Mas a gente também vai tendo que provocar esse melhoramento. Nem que seja reduzido aos bocadinhos, um pouco a cada dia, a cada semana, porque isso vai repercutir na nossa atuação mediúnica também. Porque nós vamos ser cercados de espíritos afins. Tá? Bom, então, os defeitos que afastam os bons espíritos: orgulho, a gente já falou, egoísmo, ciúmes, inveja, ódio, cupidez, quer dizer, você desejar, né, tudo que você nem precisa, é o excedente, o excesso, a sensualidade. Sensualidade não aqui na questão mesmo de apresentação. Para que eu vou botar aquela roupa curta, apertada, justa, que vai evidenciar as formas, se eu sei que isso eu vou provocar uma reação naquele meu companheiro que vai também, falando em relação às mulheres. Para que eu vou usar de um short para ir... Eu estou falando por mim, tá, gente? Porque eu sei que isso, tirando os excessos da outra casa espírita de onde eu vim, que era muito, muito rígida, mas tirando... A gente tem que pensar que dentro de um local, de um templo religioso, a gente está, né, não deixou de ser homem, mulher, né, com todas as nossas características. Então, tudo aquilo, eu fui para lá para rezar, para orar, para me elevar ou para me mostrar? Isso tem a ver com o meu... Tem, claro que tem, porque isso já faz parte do que está na minha cabeça. Tá? E todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Então, se eu fui para ali, eu usei o centro espírita, mas eu estou ali para fazer amizade apenas para saber o quanto eu posso ter de lucro ali, porque eu posso vender o meu produto, eu posso... Casa espírita é casa espírita, né? Está falando de comportamento também. A moral fala do comportamento, sem exageros, sem crítica, desculpe, né, se alguém foi tocado, mas não é nesse sentido, é na moderação, é na observação dos meus próprios atos, na minha forma de falar,
Será que eu já estou conseguindo domesticar a minha fala, falar menos agressivo? Eu mesmo, eu falo muito, né? Então, às vezes, eu me pego falando, às vezes, mais alto, como eu falei ainda agora. Ou mais cuidado com as pessoas que costumam falar palavrões, palavras que vão ofender o outro, que vão humilhar o outro. Né? Tudo isso faz parte, é um conjunto, é dentro de um sistema todo. Porque isso mexe com o outro, e o médium tem que tomar cuidado, sim. Tá? Desde a sua forma de vestir, de falar, de se comportar, de fazer suas escolhas, porque é um contexto, tá? E na sua forma de se relacionar com o outro. No Consolador, Emmanuel assim se expressa: os espíritas sinceros devem compreender que os fenômenos acordam a alma, que o choque, como o choque de energias externas que faz despertar uma pessoa adormecida, mas somente o esforço opera a edificação moral legítima e definitiva. Todo esse, para dizer que os fenômenos mediúnicos, eles nos ajudam a despertar a alma para uma outra realidade, né? Alguma coisa que estava adormecida, que eu não conseguia entender, que agora eu falei, epa, eu posso me melhorar, eu posso ser uma pessoa mais tranquila, mais voltada para o outro, através da minha mediunidade. Mas isso exige de nós um esforço. Não é fácil, volto a dizer, mas a gente consegue. Né? É um passo a cada tempo, e o tempo é dado por cada um. Né? Uns levam mais, outros levam menos tempo. O meio, agora não só, a gente falou do indivíduo, agora a gente fala do coletivo, do entorno. O meio em que se acha o médium exerce influência nas manifestações. Então, a influência do meio, não só familiar, como do meio onde eu estou, né? A cidade, tudo exerce influência. O meio onde eu estou, onde eu exerço meu trabalho, a gente sabe disso. Quando eu estava trabalhando ainda, Paulo acompanhou isso mais de uma vez. Minha reunião mediúnica era às quintas à noite. E eu vinha direto do trabalho para a reunião mediúnica. Eu chegava, como o povo diz popularmente, carregada. Né? Porque você andar dentro de um local onde só se fala em conflitos, brigas, discussões, resolução de problemas. Então, eu chegava, né? Aí eu falava assim, quando eu acabava a reunião mediúnica, que alívio. Aí você diz assim, eu vim aqui fazer caridade? Não, eu é que vim ser atendida. E eu fui atendida, fui carregada com aqueles espíritos todos que precisavam de auxílio. Então, todos os espíritos que cercam o médium o auxiliam para o bem ou para o mal. Então, houve ali uma troca. Né? Aqueles espíritos foram ajudados, mas eu também, né, me senti melhor, mais tratada, com bem-estar, né, que eu não estava tendo antes. Há uma troca de energias ali muito, muito benéfica para o médium que sabe exercer, né, de forma positiva o seu trabalho. Os espíritos superiores não vão às reuniões onde sabem que a presença deles é inútil. Vão nos meios pouco instruídos, onde há sinceridade, de boa mente, ainda mesmo que aí só instrumentos medíocres encontrem. Não vão, porém, aos meios instruídos, onde domina a ironia. Isso é claro, onde existe um grupo que se reúne para o bem-estar coletivo, para o bem-estar comum, onde há sinceridade de propósitos, onde as pessoas estão ali para exercerem essa atividade de forma, né, benéfica, positiva, a gente vai encontrar, a gente sai de uma reunião mediúnica muito, muito restaurada. O contrário também é verdadeiro. Né? Se eu vou ali só por curiosidade, ou por dever, aí eu vou porque eu tenho que ir, porque senão eu vou passar mal. Aí pronto, aí realmente as coisas vão ficar complicadas. E nem sempre basta que uma assembleia seja séria para receber comunicações de ordem elevada. Há pessoas que nunca riem, cujo coração nem por isso é puro.
O coração, sobretudo, é que atrai os bons espíritos. Como eu falei, não é necessário que você seja uma pessoa carrancuda, fechada, muito séria, está o tempo todo compenetrada. Você pode ser assim e não atrair bom espírito nenhum. Tá? Você pode ser uma pessoa alegre, descontraída, de bem com a vida, né? Rir, pode contar piada assim, né? Pode contar coisa engraçada assim, né? Tem aqui o grupo Amigos da... Né? Aquele grupo espírita que conta os fatos espíritas, Amigos da Luz. Eles são um bom exemplo de que nós espíritas podemos ser alegres, podemos ser expansivos, né? A gente não precisa ficar carrancudo. Muito, muito pelo contrário, a gente pode ser descontraído e levar a bom tom esses assuntos sérios que nós tratamos aqui, como é o caso da morte. Não é? A influência enorme que o meio exerce sobre a natureza das manifestações inteligentes. E como exerce, mais exemplo do que nós estamos passando, impossível. Enquanto nós estamos sofrendo interferência nesse momento de transição do planeta, o quanto nós estamos sendo afetados. Tem dias que eu não consigo, tenho uma dificuldade danada de acordar, eu estou dormindo muito pesado, e tem dias que eu vou para a cama, eu não consigo mais raciocinar, muito antes do que eu gostaria de dormir, mas porque eu não estou conseguindo, eu estou dormindo de uma forma muito, muito mais pesada. Ou senão não consigo dormir. Acordo de hora em hora e sei que a gente está trabalhando durante a noite. Né? Já afetou meu estômago, já afetou a cabeça, já afetou tudo. Né? Porque a gente está sofrendo as interferências, né, de tudo que está acontecendo atualmente no planeta. Mas isso, no momento, graças a Deus, está mais tranquilo. Né? Mas já passei noites que eu digo assim, pelo amor de Deus, me dá um diazinho de folga, me dá uma noite de folga que eu quero dormir bem essa noite. Eu só estou passando essa experiência porque a gente pensa assim, estou ficando maluco. Mas não é não. São as interferências do próprio ambiente. E olha que eu rezo à noite, antes de dormir, eu faço todo o meu encaminhamento, todo o meu processo, né, de ligação com o meu anjo de guarda, para que ele possa me instruir. Mas as condições do meio hoje são muito, muito conturbadas. Né? Então, as condições do meio serão tanto melhores quanto mais homogeneidade houver, bem, mais sentimentos puros elevados, mais desejo sincero de instrução. É preciso que também, né, isso aí é benéfico, que o meio familiar esteja harmonizado, ajuda muito, que a gente possa também, né, fazer as nossas orações para poder ir limpando esse ambiente para o nosso trabalho. Médium que evita esforços no seu aprimoramento moral, nas tarefas de atendimento a espíritos sofredores, age como se fosse bondoso enfermeiro, que coloca seus serviços em favor de um doente desarmonizado. Isso não é novidade. Embora o desencarnado se assenhoreie das forças do médium, é este quem controla o espírito com as rédeas da própria vontade. Casos de espíritos sofredores de forma muito, muito fortes, muito contundentes, às vezes a gente pensa assim, epa, eu não vou aguentar. Mas é você quem controla isso. O médium tem que se educar até para conseguir saber que ele não está ali sozinho, e quem controla as rédeas da própria vida é você, médium. O espírito descontrolado, que não consegue, ele não está ainda suficientemente pronto para fazer um trabalho desse. Ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Tá? Então, hoje, quando a gente tem espíritos muito, muito fortes, muito líderes do lado da sombra, e que você acha que não vai aguentar aquilo ali, né? Você tem que saber que é você que não está sozinho, está sendo assistido por um grupo de espíritos muito, muito elevados dentro de uma casa séria, mas você é quem dá o controle de todo esse trabalho. Tá? Você é dono da sua própria vontade. E
terminamos com o nosso queridíssimo, né? A gente fica olhando aqui, né, muito para ele. E diz assim: são essas provações que coletivamente adquirimos do ponto de vista de débitos kármicos. Às vezes empreendemos determinados movimentos destrutivos em desfavor da comunidade ou do indivíduo. Às vezes operamos em grupos, às vezes em vastíssimos grupos, e no tempo devido os princípios kármicos amadurecem e nós resgatamos as nossas dívidas, reunindo-nos uns com os outros, quando estamos acompliciados nas mesmas culpas, porque a lei de Deus é a lei de Deus, formada de justiça e de misericórdia. Sim, vamos às perguntas, às dúvidas, às contribuições. Tem pergunta, não? Todo mundo entendeu tudo? A professora é boa. A professora é ótima. Podia não ter concordado também, né? Eu não sei. Tem gente, às vezes eu falo algumas coisas que as pessoas, às vezes, não podem não concordar. Né? A professora deixa a gente sem palavras. Sem dúvida. Olha lá o que eu falei, gente. Vão exaltar o meu ego. Eu vou jogar beijinho aqui daqui a pouco. Exaltar o seu ego, mas assim, realmente eu gostei muito da sua colocação, e principalmente quando você pontuou que assim, o médium e a nossa participação na Casa Espírita, a gente não precisa ser assim, uma pessoa extremamente séria, não rir e passar uma figura, porque a gente às vezes, eu falo assim, até por mim, quando eu entrei, eu falei assim, gente, como é que eu tenho que me posicionar, né? Até porque nunca frequentei nada ligado a um grupo religioso, um grupo assim, eu fiquei assim, gente, como se portar, como se vestir. E ontem a gente foi assim no estudo do Luiz Otávio, e eu gostei muito da abordagem dele, que ele falava isso, que o espírita não precisa ser, e você veio ainda a afirmar que o espírita não precisa ser sisudo para mostrar uma elevação moral. Então, isso agradeço, porque alivia muito, sabe? É engraçado que eu não sei quem é que foi, não sei se foi a Ana Carolina, está aqui. Foi muito engraçada a Ana Carolina ultimamente. Assim, Beth, você falava lá na frente, agora você está aqui assim como se eu fosse um anjo. Aí eu dei uma gargalhada do lado dela, e há um tempo atrás... Verdade. Muito engraçado, eu acho engraçado. E há um tempo atrás também, eu já estou no GEPAR há uns 15 anos, né? Porque eu vim do Rio para cá, vai fazer 20, eu entrei no GEPAR tem uns 15. Aí uma pessoa assim, eu não pensei que você era assim não, Beth, porque você fica lá na frente falando aquilo tudo. Aí eu falei, que engraçado, né? A gente passa uma imagem, né? E a gente é igual a todo mundo. Aí, e a gente precisa tomar esse cuidado, porque nós mesmos que estamos aqui, quando você se diz médium, para uma outra pessoa que está de fora, que não conhece, nunca foi ao GEPAR, acha que você é uma pessoa santa, diferente, que não faz nada, que não vive para o mundo, que vive rezando. E não é assim, né? A gente não é santo. Né? Eu acho que essa coisa até que a gente estava vendo, às vezes eu assisti uma palestra muito boa que fala muito, às vezes, da sacralização do médium. E, às vezes, a gente entra em casas espíritas e acontece muito, como você falou, com o Divaldo, e devia acontecer com o Chico, e, às vezes, está acontecendo até com alguns médios que fazem a parte de psicografia, que aí você fica, assim, abismado. Eu mesma, quando entrei na casa, e aí eu dou esse testemunho, eu falo assim, Beth, igual a Ana Carolina, uma pessoa, assim, uma médium, coisa... E a gente tem essa coisa do inacessível, né? Que não está distante. Isso é muito importante, essa colocação, Beth. Obrigada. Oi, Beth.
Olha só, me tira uma dúvida aqui. Você falou do orgulho, realmente, né? Mas quando você atende, né, num atendimento fraterno, uma pessoa que você viu que conseguiu ajudar aquela pessoa, dá um orgulho branco, não dá, não? Não é orgulho, né? Dá uma satisfação. Satisfação. Satisfação dá sim, Aparecida, com certeza. Não é? Você quer ver coisa mais emocionante para mim, desde que Paulo passou a bola da reunião de tratamento para mim? A quantidade de pessoas que mandam um recadinho dizendo, olha, e pessoas que fazem aquilo como tratamento mesmo. Alguém está botando sensação de dever cumprido, é isso mesmo. Aquelas pessoas que mandam um recado assim, Beth, olha, eu não vou... Engraçado que não é bem assim, mas a pessoa entende assim. Não vou precisar mais assistir a reunião porque eu estou bem melhor. Ela usou aquilo como tratamento mesmo e foi embora. Obrigada e agradece. Então, isso dá é o termo mesmo, a sensação de dever cumprido. Tá? É isso aí. Tá, obrigada. Elogiando demais. Também tem que procurar ser reservado nesse sentido. Se a gente ficar elogiando demais, é ruim para o médium, né? Mas é natural. Às vezes a pessoa faz uma palestra, a gente gosta tanto, né? É interessante a gente, uma palavra de estímulo, a gente, né? Sim, é importante, até serve como termômetro. Alguém já falou assim, essa história de bater palmas eu acho que não deve bater, não. Só em grandes oradores, assim, a gente não tem como controlar a plateia toda, tem 1.500 pessoas, vão bater palma. Mas é assim, você dizer, poxa, gostei, isso serviu para mim, isso vai, olha só, eu vou transmitir isso para o meu filho, para minha mãe, para minha família. Olha que coisa interessante. Faz bem, porque você, inclusive, só da próxima vez eu posso aprofundar, falar neste assunto novamente. Mas é interessante também a gente feedback, né? Olha, você cometeu uma falhazinha ali histórica, entende? Mas passou do horário. Tem um expositor aqui que eu adoro, que eu estou para conversar com ele sobre isso, né? Que ele fala um conteúdo muito grande, quer falar tudo sobre o assunto, mesmo em pouco tempo. Ele corre muito. Era preferível que ele fizesse falasse menos conteúdo, né, para poder... Porque, então, eu estou querendo criar coragem de falar isso para ele, né? Porque às vezes a pessoa se ofende, já aconteceu mesmo, a gente quer falar e tudo, mas a pessoa fica melindrada, tem isso também. Tá? Estou arranjando uma maneira para poder falar, porque eu gosto das palestras dele, mas ele fala demais. Antigamente ele passava muito do horário, aí todo mundo ficava reclamando, né? Aí eu falei isso para ele, passou a fazer dentro do horário certinho. Agora só falta falar isso, para ele falar mais devagar, porque ele às vezes até atropela querendo falar tudo. Eu também sou meio perfeccionista. Você tem que escolher, né? Beth, alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar mais alguma coisa? Obrigada a todos, né? Que tenhamos aprendido alguma coisa a benefício nosso e de outros que a gente pode ajudar, e a gente pode ajudar muito. Obrigada.